Hai minasan konnichiwa! Hoje a gente vai falar de uma expressão corriqueira e indispensável da língua japonesa, principalmente em relação ao trabalho. Você vai conhecer mais a fundo o que significa, da onde veio Otsukare-sama desu. Mas antes, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixa o seu comentário aqui. Segue a gente também lá no Instagram, porque a gente tem conteúdo diário, assim como aqui no canal. Não perde, é muito legal. Na língua japonesa, vamos explicar um negócio que é importante você entender logo de cara. Tem muitas expressões para você amaciar o que se diz, para fazer as suas frases não serem tão diretas nem tão duras. Os japoneses sabem melhor do que ninguém que às vezes o jeito que você fala alguma coisa, por mais que não tenha nenhuma intenção de ser agressivo, ele pode ser interpretado desse jeito por quem ouve, né? Acontece o tempo todo da gente falar de um jeito, a pessoa interpretar errado, se sentir uma coisa meio dura, o jeito que se fala. Pois é, a língua japonesa resolve esse tipo de coisa muito bem, com muitas expressões corriqueiras, muitas coisinhas incorporadas dentro do jeito que se usa o idioma japonês para evitar o climão, para deixar todos os envolvidos numa conversa mais à vontade, tá? Dito tudo isso, hoje a gente vai ver o que significa Otsukare-sama desu. É literalmente uma saudação ao seu cansaço. Veja vocês, né? Você reconhecer o cansaço do outro, né? Otsukare, ele vem do verbo tsukareru, que é um verbo bem básico que você precisa conhecer e significa cansar, estar cansado. Tem essa ideia. Ele é um cumprimento ao trabalho de alguém, algo que a pessoa fez e que gerou, vamos dizer, um cansaço. É uma espécie de bom trabalho, mas que celebra o tal do cansaço da pessoa como um fruto do esforço dela, do suor dessa pessoa no dia a dia. E essa expressão, ela tem muitos usos, né? Dentro de uma empresa, é muito comum ela ser usada o tempo todo. É impressionante como eles usam essa expressão, né? Como uma saudação mesmo, né? Tanto verbalmente, né? Numa comunicação verbal, ao vivo, como numa comunicação escrita, nos e-mails também. Ao ponto de, se você estivesse numa empresa japonesa, você, em vez de falar para o seu colega de trabalho, oi, tudo bem? Você poderia falar Otsukare-sama desu, né? Cumprimentando a pessoa pelo esforço dela estar ali, trabalhando e se cansando nas entrelinhas, né? Claro que ninguém fica analisando a fundo o tempo inteiro, né, o sentido dessa palavra, mas é uma forma bastante corriqueira de reiterar o tempo todo o respeito mútuo entre as partes e a importância do trabalho em equipe. Por e-mail também acontece bastante. Eu, por exemplo, na minha experiência, quando eu me comunico com o pessoal da gravadora japonesa ou com meus amigos do Japão e tem alguma relação de trabalho, eu começo o e-mail falando o meu nome, Ricardo desu, e eu já coloco um Otsukare-sama desu, né? Já cumprimentando as pessoas pelo cansaço que elas estão tendo trabalhando lá. Então é um cumprimento, como eu disse lá no começo, que você ajuda a amaciar o seu discurso, que ajuda você a já trazer uma simpatia e colocar a sua conversa num tom bastante amigável e respeitoso com a outra pessoa. Além disso, no final do dia ou depois de um período de trabalho, né, que já se encerrou, o dia já passou, o dia já se encerrou, é comum também dizer Otsukare-sama deshita. Tá colocando o verbo des, que afirma coisas no passado polido. Uma tradução instintiva que a gente pode tentar fazer para o português seria algo como bom descanso. Até funciona, mas cuidado, porque tem outra expressão em japonês que é oyasumi nasai, que a gente também traduz como bom descanso, né? Quando a pessoa se despede, dá boa noite. Por isso que a gente tem que entender as coisas direto do japonês e se livrar das traduções, tá? Otsukare-sama deshita significa que você está celebrando um esforço que já aconteceu, de repente de um dia que já terminou, ou de um evento que se encerrou, de um esforço de trabalho que houve ali e ele chegou ao final. Então você usa o passado para dizer que essa ação já terminou. Entre amigos, agora vamos falar de linguagem coloquial, né? Você pode usar a versão mais informal dessa expressão, que é só Otsukare. Um happy hour, por exemplo, né? É muito comum dizer isso fazendo um brinde, né, todos juntos, assim, todo mundo bate o copo com uma cerveja gelada, um sake, um uronhai gelado e todo mundo fala Otsukare, mas lembre-se da regra de polidez, né? As pessoas precisam ter a sua idade, o seu mesmo nível ali dentro da empresa, cuidado para não falar Otsukare de um jeito muito leve para o seu chefe, uma pessoa muito mais velha, que isso pode parecer falta de educação. Lá no Japão a gente usava muito depois dos shows essa expressão, ou depois de ensaio, depois de gravação também, situações que a gente se esforça bastante, dá o sangue. Eu que sou o mais novo de todos eles, de todos os cantores, eu recebo deles sempre um Otsukare, de um jeito informal. Mas já do staff, do pessoal que trabalha com a gente, eu ouço a versão completa, mais polida, né? Otsukare-sama deshita. E mesmo das pessoas mais velhas da equipe, isso porque eu tenho menos intimidade e é uma relação mais profissional
com a equipe do que com os cantores ou com os membros da banda. Então, eles mais velhos falam pra mim só Otsukare, né? E a equipe que eu não tenho tanta intimidade, por mais que eles sejam mais velhos, e teoricamente eles podem falar só Otsukare, e estaria tudo certo, eles usam uma linguagem mais respeitosa, porque existe uma diferença de proximidade entre a gente. Então é isso. Então, pra você que assistiu este vídeo até aqui, Otsukare-sama deshita. E se você curtiu, compartilha o nosso conteúdo com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a crescer e a gente levar o nosso trabalho, o nosso conteúdo para outras pessoas que querem aprender língua japonesa também. E para aprender mais japonês com a gente, vai lá em www.cursonihongo.com.br, você coloca o seu nome, o seu e-mail, e de graça a gente manda para você um mini curso que eu gravei em 8 vídeos e um e-book sobre o beabá da língua japonesa. Você vai aprender este ano japonês, conte comigo e explore bastante esse canal, que tem muito conteúdo legal também. Até o próximo vídeo, já né?